Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe o nosso parceiro, o nosso amigo, Dr. Lucas Serbati, o Jonathan, professor Jonathan e presidente do Sindicato Municipal, né? A Raquel, professora de Cachoeira e Itapemirim. Nós vamos falar sobre a situação das professoras e o presidente do Sindicato Municipal também vai falar as suas considerações. Você fez algumas manifestações, você não. A comissão. E como foi essa recepção? A população de Cachoeiro, como que recebeu? Muito bem, Cida. Nós fomos muito bem aceitos. Assim, imediatamente, já no primeiro momento, as pessoas, ao lerem a faixa, já se manifestaram buzinando. Então, nós ficamos muito satisfeitos, porque nós queremos isso aí, que a sociedade Cachoeiro ela venha estar conosco, compor conosco nessa luta que ela é digna, ela é legítima e que nós estamos fazendo com toda a tranquilidade, né, e com paz. Então é isso, esse é o nosso objetivo, né, de sensibilizar toda a categoria do magistério e também toda a sociedade, porque a educação ela é para todos, ela precisa ser para todos, e a nossa luta ela é legítima e nós estamos realmente caminhando, buscando a legalidade e a paz, é isso que nós queremos. Professor Jonathan, a sua posição referente à situação das professoras? A situação dos professores de Cachoeira e Itapemirim não é tão diferente dos demais servidores do município, onde existe uma defasagem salarial muito grande, né? O nosso plano de carreira, que foi criado a primeira vez em 94, tiveram pouquíssimos reajustes ao longo de quase duas décadas aí, né? E mais de 2 décadas, na verdade, 25 anos. Foram aproximadamente 7 reajustes em 25 anos apenas. Isso criou uma defasagem para algumas categorias que chegaram a mais de 50%. E então vem o atual governo, através de um diálogo iniciado em 2017, quando o governo assumiu, junto com o sindicato, de promover uma reforma nos planos de carreira, né, que será apresentado até o dia 30 de abril à Câmara de Vereadores para votação. E serão 3 planos de carreira apresentados, que inclusive as minutas desses 3 planos estão aqui nesse momento na minha mão, que será um plano para os servidores do administrativo, né? Quando eu falo administrativo, são todos os servidores da prefeitura que não são professores, todos os servidores. Um plano específico para o magistério e um plano específico para os agentes de saúde e agentes de endemias, que nunca tiveram um plano. Colocando uma observação que tanto os agentes de saúde e endemias como os professores são as únicas 2 categorias a nível de Brasil que têm direito a um piso nacional salarial, que será respeitado nesse novo plano. Hoje, Cida, o atual plano de carreira é pautado pela Lei 6.095. A defasagem é tão grande que chega ao ponto, por exemplo, de professor estar recebendo abaixo do piso nacional, tá? Está recebendo abaixo, e de ter gari, vigia, motorista recebendo abaixo do salário mínimo. E isso é ilegal. Só que nós temos um outro problema, que quando o prefeito tenta então fazer a correção dessas tabelas, o que ele teria que fazer? Aplicar um índice de reajuste. 10%, 15%, 20%, 30%, 50%, que seja qual for o reajuste que o governo pretenda dar. Mas ele tem que dar um reajuste no mesmo índice e na mesma data, porque existe uma norma constitucional lá no inciso 10, artigo 37 da Constituição, que diz que o reajuste tem que ser para todos os servidores na mesma data e no mesmo índice. Só que quando ele tenta seguir essa narrativa constitucional, ele não consegue aplicar no contexto atual dos servidores. Porque você imagine, a defasagem para um é de 50%. Mas a defasagem para outra é 20%, mas ele não pode dar reajuste diferenciado. Então, qual foi a solução encontrada? Fazer um novo plano de carreira para esses 3 segmentos, administrativo, professores e agentes de saúde, com uma nova modalidade de pagamento. Hoje o servidor recebe através de vencimento. Ele tem um salário base, que é chamado de vencimento, e junto com esse salário base pode ser agregado gratificações, produtividades. Nós temos casos, por exemplo, de servidor que recebe R$10.000, mas o salário base dele é 1.700. Mas essa fala do senhor, mas e na aposentadoria? Isso não vai incluir?
como um ticket de alimentação, como essa ajuda praticamente. Isso não vai incluir na aposentadoria. E aí? Verdade, essas gratificações, algumas delas não entram para a aposentadoria, outras entram. Então, esse novo plano de carreira, para esses 3 segmentos que eu citei, o que ele vai fazer? Ele vai mudar a modalidade de vencimento para subsídio, que está previsto no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição. Existem 2 modalidades de pagamento do servidor público, ou através de vencimento ou através de subsídio. Qual a diferença? No subsídio, que será a proposta no plano de carreira, não haverá mais gratificações. Nenhum servidor de Cachoeira irá mais receber gratificação. Ele terá um vencimento chamado subsídio. Ou seja, se hoje ele ganha R$1.000 de salário e mais R$1.000 de gratificações, ele terá um subsídio que será maior do que o que ele já ganha, somando o vencimento com os salários. Então, irá assumir essas gratificações dele e irá se tornar subsídio. Ou seja, na aposentadoria, ele terá todo esse valor sendo contemplado no cálculo. Então, esse subsídio não sai no momento que ele se aposenta. Ele inclui. Sim, o subsídio ele será um valor pago ao servidor a título de salário, que será maior do que o que o servidor já ganha hoje, com gratificações. Vou dar um exemplo, Cida. Um servidor que tem R$1.000 de salário, tem mais R$500 de uma gratificação, R$250 de uma outra gratificação, R$250 de uma outra gratificação. Ou seja, ele ganha R$2.000. Um exemplo. Esse servidor, a partir desse novo plano de carreira, ele não vai ter mais salário de R$1.000. Ele vai ter um salário, um exemplo que eu estou dando, tá? R$2.500 de subsídio, por exemplo. Então, no contra-cheque dele não vai vir mais salário, gratificação, R$2.000 total. Não, irá vir apenas uma rúbrica, subsídio, R$2.500. Esse é um exemplo que eu estou dando. Então, quando ele aposentar, a aposentadoria dele será aquele subsídio, aquele valor total que ele está recebendo no contra-cheque. Exemplo dos R$2.000. Exemplo, R$2.500, o exemplo que eu dei aqui, né? Só o que acontece? O novo plano que será proposto para os professores, para o administrativo e para os agentes de saúde e endemias, não está sendo tão benéfico para os profissionais que estão no fim de carreira. Os profissionais que já estão faltando 5 anos para aposentar, por exemplo, todos eles não estão tendo ganho nenhum ou muito pouco ganho. Então, isso gerou, de certa forma, um conflito. E por que não estão tendo ganho? Porque esses profissionais, ao longo desses 25, 30 anos de trabalho, adquiriram muitas gratificações, por mérito próprio. Então, ele já está chegando no fim de carreira com um salário e com um acúmulo de gratificações que ele está com um vencimento, não estou dizendo que é alto, eu estou dizendo que é um vencimento que o município não está conseguindo arranjar uma fórmula para poder pagar mais do que o que ele já ganha. Contudo, após a apresentação do plano de carreira para os professores, no dia 13 de dezembro, que foi feito um diálogo, uma discussão com os professores. E essa reunião aconteceu a pedido do sindicato. E aconteceram outras 12 reuniões. Ao todo foram 13 reuniões. A última foi com os professores, dia 13 de dezembro. E os professores de final de carreira reclamaram com toda razão que não estavam tendo ganho. E será apresentado pelo governo uma proposta um pouquinho diferente daquela que já foi apresentada aos professores no dia 13 de dezembro. Se quiser eu posso explicar, que será o seguinte. Foi apresentado para os professores uma tabela de vencimento aonde o professor ele terá 3 níveis de acesso. O professor ele faz concurso, ele entra no nível 1, ao longo da carreira ele acessa o nível 2, ao longo da carreira ele acessa o nível 3. De nível para nível, ele tem um aumento de salário de 10%, sem falar das promoções horizontais a cada 2 anos, que a gente chama de biênio, de letra. Ele vai ter isso, mais a progressão, a promoção vertical, que será o acesso aos níveis. Cada nível, 10%. Só que foi apresentado, não só para os professores, como para todos os profissionais de nível superior no município, 3 níveis apenas. E os professores eles terão 4 níveis de acesso. Então,
Isso não foi apresentado aos professores porque foi uma fórmula criada após a apresentação do plano. Então, os profissionais de final de carreira serão contemplados agora nessa nova propositura de tabela, o que antes não estavam sendo contemplados. Inclusive, alguns profissionais estavam sendo jogados até para o final da tabela. O salário deles está tão acima do que estava sendo proposto que o maior vencimento da tabela estava abaixo do que ele já ganha. Então, criando esse quarto nível, a grande maioria dos professores que não estavam sendo contemplados vão ser contemplados nessa tabela. Então, professor Jonathan, este é a nova proposta para o plano de cargos e salários. Mas o senhor havia comentado agora, uns minutinhos antes de terminar a sua fala, que ainda essa proposta, os professores não estão cientes, porque depois da reunião que houve essas mudanças, essas alterações nos valores, certo? Isso, após a reunião em que foi dialogado com os professores o plano de carreira, que foi no dia 13 de dezembro do ano passado, o sindicato continuou se reunindo com o governo e então extraiu-se então uma nova modelagem, apresentando agora aos professores o quarto nível dentro da tabela, que antes foram apresentados apenas 3 níveis. Então, os profissionais, os professores de final de carreira que não estavam encontrando valor na tabela de vencimento vão encontrar esse valor dentro dessa nova propositura. Pode ser que alguém ainda isoladamente não seja contemplado, mas irá diminuir muito a margem de pessoas que não estavam sendo contemplados. E esta proposta, esse documento, no caso, os professores terão acesso ou não terão acesso agora, antes de ir para a Câmara? Bom, o plano ele já foi apresentado, né? Essa proposta ela vai ser apresentada aos professores no momento que for apresentado na Câmara de Vereadores, porque na essência o plano não mudou em nada. O que mudou foi a criação de um novo nível com 10% a mais do que o último nível. Então isso é de fácil compreensão dos professores, porque eles já tiveram acesso à apresentação do plano anterior. O que mudou? Em vez de você ter 3 níveis, você terá 4 níveis. Então não demanda uma necessidade de uma nova reunião. Não quer dizer que o executivo não possa fazer. Apenas não é algo complexo que justifique uma nova apresentação apenas para isso. O que você acha desta proposta? O que você acha desta fala? Então, existem algumas ponderações que a gente não pode deixar de falar, né? O que chamo de diálogo, de conversa. Diálogo, você tem que dar outra condição de dialogar, de conversar. Para isso, você precisa ter conhecimento de causa. Naquele dia 13 de dezembro, não houve diálogo, houve apresentação da tabela. Da estrutura do plano, não. Nós tivemos que lutar para conseguir. A estrutura do plano, a ementa da lei, nada disso, tá? O que, no momento, ele apresentou como nós já temos algumas vantagens que fomos adquirindo ao longo da nossa carreira. Isso é justamente o nosso plano de carreira, que é existente. Então, assim como nós, professores, recebemos, os demais servidores também, porque o plano ele é para todo servidor público municipal. Então, isso que foi adquirindo ao longo da carreira é mais justo, é a lei, é a implementação da lei, tá? Quando ele cita a questão da artigo que é Constituição, a gente também conhece. E a gente não está entendendo muita coisa, nós não estamos entendendo muitas coisas. Justamente porque nós aguardamos até esse momento, por ter uma verba específica, nossa do magistério, muitas vezes nós questionamos e propusemos que fizesse, então, o nosso aumento. A resposta foi só essa. O que der para um tem que dar para todos. Vocês estão acompanhando o plano há muito tempo, você viu que teve categorias que vão ter 500%, 600%, vão mudar, migrar, né? Vão ser colocadas em outra categoria diferenciada. Nós estamos vendo agora o aumento dado para uma única categoria, os dentistas já tiveram. Nós estamos assistindo agora, passou agora na Câmara Municipal, o ticket, o aumento do ticket para uma categoria e incluído ali especificamente para os comissionados e os agentes de endemia. Você vai dizer, ora, vocês são contra os agentes de endemia? De forma nenhuma. Mas nós somos também a favor do auxiliar que está na escola, do professor que está na escola, do cuidador, de todos da educação.
Então, é isso que a gente entende como equidade, é isso que a gente entende como democratização, é isso que a gente entende como justiça. Então, Cida, o que houve para nós foi uma apresentação, eu, enquanto comissão, na primeira comissão, se o diálogo está entre o governo e o sindicato, eu queria dizer que ele não nos representou. Porque naquela primeira tabela tinham 2 categorias, e ali eu me posicionei. E nos momentos em que eu me posicionava, eu fui muito desrespeitada por este senhor. Em todos os momentos, inclusive, eu falava, olha o secretário, como que ele se dirigia a mim. Então, ali naquele momento, ele não representou o professor. Então, naquele momento, nós não nos sentimos representados. Nós estamos vendo, sim, algumas mudanças que elas vêm dos nossos movimentos. A todo momento que nos manifestamos, há uma mudança. Então, essa vai ser a terceira tabela, porque a segunda, apresentada no dia 13 de dezembro, ela já tinha os 3 níveis, já haviam feito essa mudança. Então, o que a gente não entende é isso. Não há diálogo. Diálogo não, há apresentação direto à Câmara Municipal. Então, é justamente por esta estagnação, né, de um diálogo também, né? Não, eu falo por essa estratégia escolhida, justamente por essa estratégia escolhida de dialogar somente com o sindicato, que não conheceu as nossas particularidades, tá? Porque o magistério tem as suas particularidades. Então, também não haver esse diálogo aberto com o governo, por saber que já teve 3 datas agendadas, com certeza, para estar na Câmara, é que nós nos mobilizamos. E estamos alinhados também ao Ministério Público, a gente está bem estruturado. Nós estamos, assim, buscando a legalidade. Então, conversando com o nosso promotor, ele nos disse, como assim essa tabela que te deixa com R$500 a menos naquela proposta? Toda proposta ela precisa ser para mais, é ilegal, é inconstitucional. Reduzibilidade de salário. Exatamente. Então, já é a terceira e vai para a 4ª na Câmara. Não dialogado e conversado com os professores. E a todo momento nós buscamos esse diálogo, que se tivesse acontecido entre a categoria, juntamente com o sindicato, mas se tivessem nos ouvido, eu acho que eles teriam sido mais assertivos. E não estamos aqui em guerra de ego. Se amanhã ou depois o prefeito disser que tudo isso estava previsto, eu vou aplaudi-lo. Assim como o sindicato está dizendo que tudo isso já estava dialogado, eu vou aplaudi-lo. Assim como ele me julgou dizendo que eu tinha interesses particulares, eu venho te afirmar, Jonathan. Tenho interesses particulares, sim. Sou efetiva da rede, entrei por concurso público, tenho 20 anos de efetiva, mais 5 de contratada. E o meu interesse é pela minha carreira. Eu tenho o direito de lutar pela minha carreira. Isso é um interesse particular. Como eu não sou egoísta, eu luto pela categoria. Doutor Lucas, a sua posição, e eu volto para o senhor presidente. Tá. Doutor Lucas, a sua posição, o que o senhor acha de tudo isso juridicamente? Bem, Cida, o que causa tristeza é a gente olhar para o passado e lembrar de 2017. Foi lá em 10 de abril de 2017 que foi constituída a comissão, está no Diário Oficial do município de Cachoeiro, e até agora, no último dia 10 de abril, 2 anos se passaram e nada de concreto realmente foi passado para os servidores. Existiram, sim, conforme o presidente do sindicato manifestou, em dezembro ocorreram 13 reuniões, mas o sentimento que nós absorvemos dos servidores, seja daqueles que estiveram lá nas redes sociais ou mesmo dentro das secretarias, é de que eles não foram ouvidos. Foi repassado para eles uma minuta, o que vai ser uma lei realmente vai afetar todos, mas o direito de resposta, de se expressarem, esse realmente não é o sentimento que a gente absorve deles, e é o fato da maior indignação. Sem dúvida, depois desses 2 anos, hoje é realmente um momento que eu acredito que foi repassadas mais informações para todos, que o Jonathan teve aqui, esclareceu muita coisa, principalmente a questão do subsídio, né? É lógico que é interessante também as pessoas saberem o que é um subsídio e o alcance, porque o subsídio ele alcança uma série de benefícios e, em função disso, é importante as pessoas terem noção do que é realmente. Porque, por exemplo, 13º, férias, vai acabar sendo absorvido pelo subsídio. Então, esse é um ponto importante, porque os servidores têm que saber o que é isso. Porque vai chegar lá, digamos, que seja apresentado dia 30,
passe agora para valer em maio ou junho. Você lá não vai ter mais seu 13º de férias, porque isso vai ser absorvido pelo subsídio. E isso já é aplicado no Estado do Espírito Santo. Você pode consultar um servidor estadual que ele vai poder te explicar na prática o que ele realmente recebe, né? E os pontos importantes, eu acredito sempre, é a informação. É levar a informação aos servidores. E isso é o que geralmente a gente não tem identificado hoje no Poder Executivo, né? Há pouco, estudando um pouco sobre a questão, eu lembrei do lema dos 3 mosqueteiros: um por todos, todos por um. Hoje eu acredito que a gente tem o Poder Executivo, tem os servidores e a administração como os contribuintes. E hoje, na verdade, esse elo que ligaria essas 3 pessoas, infelizmente o sentimento é que está quebrado. Os servidores estão de um lado, os contribuintes do outro e o Poder Executivo. Eu acredito que, na verdade, o que todos almejam hoje é que os 3 realmente estejam unidos, para que sejam todos por um e um por todos. Então, eu espero que realmente, conforme foi anunciado, o próprio Jonathan está trazendo essa informação, que até dia 30 esse projeto realmente seja aprovado. Aliás, seja pelo menos, não digo aprovado, mas pelo menos apresentado de uma forma que atenda os anseios de todos, seja daqueles que sejam de ensino fundamental, ensino médio, que de alguma forma, não sei como vai atender os de ensino superior e principalmente os professores. Afinal de contas, se todos hoje nós estamos aqui, são graças aos professores e professoras que de alguma forma foram cruciais na nossa formação, né? O nosso sentimento é realmente que os direitos sejam respeitados e possa atender de uma forma global a todos. O senhor, quando o senhor fala a respeito da educação, isso realmente é uma grande verdade, porque a educação, eu nunca vou desistir de tocar nessa tecla. A educação e o esporte salva muitos jovens. Nós precisamos observar isso. Precisamos, porque a educação, ninguém tira o estudo da gente. Ninguém arranca isso da gente. E o senhor presidente, o senhor também já deu aula, já esteve numa sala de aulas, né? Hoje não está mais, mas a sua fala referente a esse 3º projeto, né, que será encaminhado à Câmara, convida os professores antes. O plano não foi apresentado até esse momento, né, e vai ser apresentado agora até o dia 30 de abril, porque o município ele precisava enxugar a folha de pagamento. E foram retiradas da folha de pagamento 113 pessoas com programa de aposentadoria incentivada, 187 com o programa de desligamento voluntário, que foi o PDV, 269 com a terceirização da limpeza nas escolas. Agora vão sair mais 287 pessoas, todas contratadas, com o serviço de vigilância nas escolas. Vão sair mais 126 contratados com a terceirização de merendeiras e mais 143 com a terceirização de garis. Ao todo, 1.125 servidores contratados estão sendo retirados da folha de pagamento para poder viabilizar um investimento de aproximadamente R$2 milhões, que será o custo desses novos planos de carreira. O diálogo, Cida, ele ocorreu sim. Ocorreu porque foi montada uma comissão dia 20 de abril de 2017, inclusive a professora Raquel, ela faz parte dessa comissão. E ao todo nós fizemos 9 reuniões. E a professora Raquel, como representante da SEMI, como está escrito aqui, ela só foi em 3 reuniões. As reuniões com os servidores, 13 reuniões, aconteceram, e com os professores também. O sindicato também realizou 2 reuniões com os professores, e eu não vi a professora Raquel, que na época estava como diretora, mobilizando os professores para essas reuniões, né? Somente depois que ela perdeu o cargo de diretora, que ela se imbuiu de ser uma defensora da categoria do magistério. Lembrando que quem representa o servidor é instituição. O máximo que a professora pode representar é ela mesma, né? Ela não pode representar todos os professores. E o diálogo aconteceu. Então, utilizou-se 3 instrumentos: sindicato, reuniões de sindicato com servidores e reuniões de sindicato e governo com servidores. Foram feitos todo esse caminho, antecedendo a comissão que foi formada, que a professora Raquel participou pouco. Jonathan, presidente, Raquel, Norma, Suelen, professoras, estão representando a classe. Dr. Lucas está também, advogado, está na parte jurídica representando a classe. E nós estamos aqui para resolver.
Daqui a pouquinho tem uma reunião na Câmara Municipal, onde as professoras estão indo para lá. Eu acho que o Jonathan também vai, não sei. Mas eu estarei também, nós vamos fazer a cobertura desse manifesto lá na Câmara hoje. O que eu quero é que isso seja resolvido. Eu já pedi no ar ao excelentíssimo senhor prefeito, tire um tempo na vossa agenda, sente com os professores, ouça o que elas têm para dizer, isso é importante, até porque, olha, senhor prefeito, tudo passa, tudo passa. Então, assim, é importante ouvi-las, é importante a sua presença, presidente, porque, querendo ou não, hoje o senhor é presidente de um sindicato, onde nós estamos falando sobre ele e a administração municipal. Então, é importante o senhor também ouvir não só professores, como todas as outras classes. Mais uma vez, muito obrigado a presença, estou às ordens. Presidente, muito obrigado a sua presença, muito obrigado por insistir para vir ao programa, estou às ordens. Doutor Lucas, o senhor quer falar alguma coisa? Não, foi muito bem esclarecido todos os fatos, né? Vamos ficar na expectativa que esse prazo do dia 30 de abril seja realmente cumprido, até porque também existe o Ministério Público, existe um inquérito civil que está sendo apurado já há mais de 2 anos, mas eu acredito que a doutora Ana Carolina também está de olho. Vamos ficar na torcida para que realmente o plano saia, atendendo às expectativas da grande maioria, pelo menos da coletividade, no sentido de que a população de Cachoeiro, servidores e a própria administração, todos de forma harmônica, possam atingir o objetivo. Então, o programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.